Queridos filhos e filhas em Cristo, nós estamos no 27º domingo do tempo comum e hoje a grande temática que perpassa a liturgia da igreja, aliás, as duas grandes temáticas, a primeira é a fé e a segunda é a humildade. A grande pergunta com a qual nós começamos essa reflexão deste domingo é, primeiramente, o que é a fé? Que a gente fala tanto de fé, mas é preciso nós refletirmos o que é a fé. E quem vai nos ajudar é a primeira leitura de hoje, a profecia de Abacuque. Abacuque começa se voltando para Deus, proferindo um questionamento que também é o questionamento que às vezes brota do nosso coração. Abacuque é um profeta suscitado por Deus no reino do sul, do povo escolhido, num tempo de grandes dificuldades, injustiças, num tempo de grandes questionamentos existenciais dentro do povo de Judá. E Abacuque olha para Deus, olha para o alto, e ele diz: Senhor, até quando eu clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver as iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Destruições, prepotência estão à minha frente, reina a discussão, surge a discórdia. E é bem verdade, meus queridos, que esse questionamento que brota do coração do profeta Abacuque também são os mesmos questionamentos que brotam do nosso coração, né? Nós olhamos para o mundo e vemos muitas injustiças, muita maldade, parece que o bem está, se esvaindo, sumindo, sucumbindo, e parece que o mal impera. E a grande pergunta que brota também no nosso coração, às vezes, cadê Deus para fazer justiça? Parece que Deus se torna indiferente e se cala diante do mal que prospera, não é verdade? E aí Deus vai responder para Abacuque, e Deus responde também a cada um de nós nessa noite por meio dessa liturgia. Olha só, às vezes a gente não compreende muito bem a resposta de Deus, a gente não pega o cerne, o mais importante. Deus diz a Abacuque: Abacuque, escreve esta visão, estende os seus dizeres sobre tábuas. Ou seja, anota aí, Abacuque, o que eu vou falar, Eu tenho um prazo definido, eu tenho um desfecho para a história, e não falhará. Se demorar, espera, pois a justiça virá com certeza e não tardará. E aí, diante do medo, diante do medo de Deus devastar a todos por causa da injustiça de alguns, Deus também diz a Abacuque: quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Então também é uma resposta para os nossos questionamentos também diante, sobretudo, acontecimentos da nossa vida. Por que disso? Por que daquilo? Cadê o Senhor? Eu faço tudo certo, por que aconteceu isso? E tantos questionamentos, e Deus diz assim: olha, eu tenho um prazo definido para tudo, eu tenho um desfecho e eu não falharei. Essa frase é bom nós levarmos para a nossa semana que se inicia hoje, Se demorar, espera, não haverá mal que subsista da morte para toda a eternidade. No céu não há mal, não há males, não há dor, não há sofrimento. Se demorar, espera, persista. Então o profeta nos ajuda a refletir o que é a fé. A fé é esse esperar em Deus, crendo que Deus tem um desfecho, que Deus tem um prazo definido e esse prazo se cumprirá, e o desfecho da história que Deus tem como promessa, ele será um desfecho de salvação, de alegria plena. É isso que é fé, O catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar que nós temos diversas chamadas virtudes humanas,
né? Deus, quando nos cria, cada qual cria com determinadas virtudes humanas, ou seja, Ele coloca em nós virtudes, habilidades, que são nossas, mas dadas por Deus, mas já são nossas. Mas existem 3 virtudes que nós só possuiremos se nós nos mantivermos encostados em Deus. Essas são as virtudes não humanas, mas as virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade, ou o amor, depende da tradução, né? Às vezes a gente troca de termo porque fica meio um termo meio rechaçado, meio gasto, mas o amor também é uma palavra tão gasta hoje em dia, né? Tem que inventar um terceiro, né? Fé, esperança e amor, ou fé, esperança e caridade. 3 virtudes que eu só consigo possuir se eu me mantiver em Deus. E essas virtudes, elas nos tornam capazes de nos elevarmos além dos nossos limites humanos. Eu sempre comparo as virtudes teologais com uma viagem. Nós somos o viajante, né? A esperança é o automóvel, a fé é o combustível desse automóvel, e a caridade suprema, o amor, é o destino da viagem. E é bem verdade que o texto de 1 Coríntios capítulo 13 vai dizer que a fé e a esperança e a caridade são as 3 virtudes mais importantes. Só que a mais importante delas é o amor ou a caridade, porque a fé e a esperança também vão passar. E é verdade, quando você chega no seu destino, na sua viagem, já não importa mais o carro e a gasolina que você pôs nele, importa só aproveitar a viagem, não é verdade? Então, se eu não coloco combustível nesse veículo, eu não vou chegar no meu destino, que é o amor, que é a felicidade perfeita. E esse combustível é a fé, é aquilo que nos capacita de irmos adiante. E é muito interessante que essa capacidade de ir adiante, que nós chamamos de fé, não está inata em nós. Nós precisamos de Deus para possuí-la. Por isso que hoje, aliás, que este século é um século de pessoas em crise, que não saem do lugar, porque se esqueceu de Deus. Ninguém possui a fé por conta própria. Nós precisamos de Deus para possuí-la. E Deus nos entrega a fé por meio da igreja. Não sei se vocês já foram em algum batismo. O batismo começa na porta da igreja. Quando é criança a ser batizada, a igreja pergunta para o pai e a mãe: o que vocês vieram pedir para a igreja nessa noite, nesse dia? Viemos pedir o batismo. Aí fica por aí. Quando é adulto que vai ser batizado, tem 2 perguntas, né? Aí é o rito de iniciação cristã, né, de adultos. Primeiro a igreja pergunta a mesma coisa, porque aí quando é adulto, a igreja pergunta para a própria pessoa que vai ser batizada, porque aí já é adulta. O que você veio pedir aqui? Ele vai responder a mesma coisa, o batismo. E a igreja pergunta uma outra coisa: o que o batismo vai lhe conferir, vai lhe dar? A fé. Ou seja, é somente pela igreja que nós conquistamos de Deus o combustível para continuarmos. E nós vemos hoje que muita gente tem sua fé particular. Não sei se vocês já viram algumas pessoas lá: ai padre, eu rezo em casa, não preciso ir na igreja. Olha, você é mais sábio do que Deus? Porque se Deus quis depender da igreja para nos entregar esta virtude sobrenatural, quem sou eu e quem é você para dizer que a gente pode sozinho? É extrema soberba. É melhor falar, eu não sou cristão. É melhor negar a fé do que ficar mascarando, porque a gente está chamando Deus de sei lá do que, né? Não, Deus está errado, né? A fé, eu rezo na minha casa, não preciso de igreja nenhuma. Tem uma coisa errada: ou Deus errou, ou a pessoa está tentando enganar a si própria. Então a fé é uma virtude sobrenatural, não está em nós, e é o motor para continuarmos à frente.
para caminharmos à frente, né? E hoje no Evangelho nós acompanhamos os apóstolos, né? Os apóstolos pediram para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. E eles ficaram surpresos com a resposta de Jesus. Jesus como se respondesse assim: quem disse que vocês têm fé para aumentar? Se vós tivesseis fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, vós seríeis capazes de dizer a esta árvore: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela obedeceria, né? É evidente que os apóstolos não conseguiram naquele momento fazer aquilo, ou seja, a fé estava tão infantil, tão pequenininha, tão imatura, né? E nós olhando para a nossa vida, nós também temos que perceber que a gente tem que ter o mesmo desejo, porque senão a gente não vai sair do lugar. Sintoma de fé pequena, sintoma de distanciamento de Deus, sintoma do que nós precisamos nos aproximar mais de Deus, a vontade de desistir das coisas, das dificuldades da vida, sintoma de fé pequena, a vontade de deixar tudo, largar tudo para o alto, sintoma de fé pequena, né? A murmuração, a falta de coragem. Se alguém daqui estiver com esses sintomas, precisa pedir e gritar para Jesus hoje: aumenta a minha fé, porque o combustível está acabando. Se você não se unir a Jesus, você com seu carrinho, que se chama esperança, vai parar no meio do trajeto. Isso vale para a vida pessoal, isso vale para a vida conjugal, isso vale para a vida profissional. Os grandes empreendedores, né, agora está na moda o coaching, né? Eles compreendem que eles precisam de algo que os mova adiante. Eles só não compreendem que esse algo vem de Deus, mas aquilo que eles, de fato, eles batalham para possuir, para ir adiante, se chama fé, e vem de Deus. E Jesus já vem falando isso há muito tempo, muito antes dos coachings surgirem. Então, meus queridos, se nós de fato estivermos estáticos, e tem gente que não só está estático, mas está regredindo na sua vida pessoal e familiar e profissional, precisa pedir para Deus: aumenta a fé, Senhor, que a coisa aqui está... Não sei se alguém aqui já teve oportunidade de viver a experiência de acabar a gasolina. Sabe quando você não se atenta ao marcadorzinho do carro lá e o carro para? Aí você vai lembrar, né? As pessoas são assim, elas vão lembrar de Deus quando a coisa está preta. É a mesma coisa no motorista, vai lembrar de pôr gasolina quando parar no meio da estrada, da rodovia. Aí precisa ir lá no posto, né, com o galão, com o canudinho, né? Sorte sua se você não tomar gasolina, né? Bem, precisa da gasolina no tanque, senão o carro não anda. Você também precisa de Deus, porque senão não vai para frente. Então a fé é essa virtude teologal sobrenatural. Só que existe essa virtude, ela existe inata em nós, mas não como essa joia sobrenatural. E nós chamamos ela, quando ela está na dimensão humana, nós chamamos de confiança. São Tomás de Aquino vai dizer que a fé, ela antropologicamente faz parte da natureza humana. Um homem sem fé não consegue viver. Pode pensar, pensa bem, quando você vai andar de ônibus, não sei se alguém aqui anda de ônibus, deve andar, né? Você entra no ônibus, você se senta bonitão lá na cadeira reservada para os idosos, né? Ora, o que você está fazendo? Um ato de fé. É evidente que não é a virtude sobrenatural, é um ato que vai chegar a ela, mas se chama confiança. Por quê? Você está colocando sua vida nas mãos daquele motorista, né? Se você está aqui hoje nessa igreja, é porque você confia que não vai cair esse teto na sua cabeça, né? Se você vai a um restaurante, no fundo você tem confiança que aquela comida que vão te servir foi bem feita, sob todos os cuidados, né, possíveis. Tudo nos move pela fé, tudo, pensa bem. E se você não... O que são as síndromes, né? Hoje em dia tem bastante gente com síndromes daqui, síndrome de cá, tal síndrome. O que é a síndrome?
é a fé que está falhando. Mas não necessariamente a fé sobrenatural, mas é alguma dimensão humana que está aí, né, não está funcionando bem. Por quê? Porque a pessoa tem uma desconfiança, passa a ter uma desconfiança de tudo. E um ser humano que vive desconfiado de tudo, não vive. Pega, por exemplo, um casal, né, por exemplo, uma esposa que não confia no seu esposo, essa mulher não vive. Não vive. Se ela não confiar, ela vai viver numa angústia demasiada e que vai chegar um momento que vai ter alguma consequência. Ela tem que ter o controle de tudo, ela não vai ter. Algum momento o seu esposo não vai estar junto dela. Algum momento, isso que nós chamamos de confiança vai ter que ser exercido, senão não vai subsistir essa relação. Então, essa coisa pequena que se chama confiança, que é humanamente próprio nosso, ela no que diz respeito a Deus se chama fé, e nós precisamos dela para ir adiante, senão não vai para frente, não vai para frente, né? Então hoje a liturgia vem falar disso, e é muito interessante que Jesus, logo em seguida dessa pergunta dos apóstolos, ele vai começar a falar de uma outra coisa, né? Às vezes parece que Jesus, né, mistura assunto, né? Dá essa impressão. Logo em seguida ele começa a falar uma outra coisa. Se você tem um empregado, que na verdade no texto original não é empregado, porque a palavra empregado já sugere direitos trabalhistas. A palavra original é escravo, alguém que trabalha por trabalhar sem direito nenhum, né? Se você tem um escravo e ele está trabalhando, quando ele chega na sua casa, você diz a ele, senta-te à mesa, ou você diz a ele, cinge-te e serve-me? É evidente que é a segunda opção. E aí Jesus pergunta, por acaso você vai agradecer ao empregado por ele ter te servido? É claro que não, porque ele foi feito para isso. E aí Jesus vai dizer a seguinte frase, da mesma maneira, quando tiverdes feito tudo o que vos mandarem, dizei, somos servos inúteis e fizemos o que devíamos ter feito. Qual é essa lição que Jesus dá? A humildade. A humildade. E por que logo em seguida da fé, Jesus vem falar de humildade? O que tem a ver? Tem tudo a ver. Porque a fé, essa virtude teologal, nós só possuímos se nós nos aproximarmos de Deus com o coração humilde. A soberba é uma porta fechada para que a virtude da fé adentre em nós. Não adentra. E Deus vai dar um testemunho por si próprio. Pensa bem, minha gente. Aquele que fez todas as coisas, o grandioso, o soberano, ele se humilha ou se faz humilde de maneira tão grande a ponto de se tornar um de nós. Olha quanta humildade para aquele que criou todas as coisas, aquele que é infinito. É um extremo testemunho de humildade. E não bastou ainda esta humildade para perpetuar a sua presença na história, ele institui o sacramento da Eucaristia, que é o perpetuar da sua presença, por meio de um pão e de um vinho, ele se faz presente para que nós o contemplemos, o toquemos. Ora, mas tinha tanta coisa mais chique para Jesus escolher, né? Jesus podia ter escolhido um cordeiro, né? Para se fazer presente e se entregar por nós, ou um filé mignon, né? Uma picanha. Seria muito mais nobre do que uma hóstia, um pão sem graça e sem fermento. Mas ele seleciona de todos os alimentos daquela ceia, ele seleciona o mais simples, para mostrar que ele só age na simplicidade. O vinho, né? Teria tanta coisa mais requintada, pela qual Jesus podia se fazer presente. Podia até ser vinho, né? Mas um vinho chileno, italiano, né? Mas não, um vinho sem graça, que se chama vinho canônico.
é por meio disso que ele se faz presente. Humildade. Então, quando nós nos aproximamos de Deus com o coração humilde, nós conquistamos e levamos de Deus a fé, a força de ir adiante. Pode perceber, quando você começa a apontar a Deus ou briga com a sua história, briga com Deus por causa dos acontecimentos da sua vida, você não prospera, não vai adiante. Entra na obediência, na humildade. Senhor, haja em mim. Não importa que você chore diante de Deus, que você questione a Deus, mas permaneça em Deus. Hoje nós celebramos, é evidente que é omitida a memória dela, mas nós celebramos hoje Santa Teresinha do Menino Jesus, uma jovem, tão jovem, morreu com 24 anos. Qual a diferença nossa com os santos? Os santos tiveram problemas? Tiveram. Os santos sofreram? Sofreram. Tiveram dúvidas, medos, questionamentos, vontade de abandonar tudo? Tiveram. Qual a diferença dos santos e nós? É que eles permaneceram em Deus. E nós, quando surgem todas essas situações, nós nos afastamos de Deus. Por isso que eles progrediram até a glória dos altares, e às vezes nós regredimos. Por isso, eu não sei o que você tem vivido na sua vida, medos, dúvidas, tristezas, questionamentos, dificuldades, o cansaço, um acontecimento ou outro. Permaneça unido a Deus, porque só Ele pode te ajudar a ir adiante, só Ele, E às vezes a gente fala assim: eu estou com a minha fé fraca, porque a gente às vezes associa fé com arrepio, fé é emoção, Se você tem muita emoção, não é que você está cheio de fé, você está com um problema psiquiátrico ou ginecológico, porque fé não necessariamente é arrepio, isso é sentimento, é emoção, Quem associa fé com sentimento é protestante. Por quê? Porque você pode estar passando por uma tribulação, provação, e você está unido a Deus, você tem fé, mas você não vai sentir nada lá, não vai sentir nada. Então fé é muito mais do que sentimento. Fé é algo que eu não vejo, que eu não toco, mas que eu sei que está me levando adiante, E para acabar a segunda leitura de hoje, Paulo vai dizer a Timóteo: olha, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Quando é que os apóstolos impõem as mãos sobre os fiéis? No sacramento da crisma. O bispo impõe as mãos antes de ungir a fronte do fiel, para conceder o dom da fé em plenitude, aquele mesmo dom que recebeu lá no batismo como criança. Aquilo será confirmado no sacramento da crisma. Só que isso vai se perdendo. Por quê? Porque às vezes nós vamos colocando os problemas da vida, as coisas, as dificuldades da vida acima de Deus. E Paulo vai dizer para Timóteo: olha, você precisa, Timóteo, reavivar a chama do amor de Deus que já recebeste. A fé é recebida por nós no batismo. Acho que todo mundo aqui é batizado, não é? Então ela está aí, só que às vezes você vai enterrando ela com as situações difíceis da sua vida. Então Timóteo fala para nós também: olha, reavive a chama. A fé deve ser traduzida em testemunho, é isso no fundo que ele quer dizer. Se a fé não é traduzida em testemunho, é porque tem algo errado. O primeiro testemunho da fé é a alegria de viver. Nós condicionamos muito a felicidade àquilo que nós estamos vivendo. Se você ficar esperando viver sem problema nenhum para você ser feliz, você não vai ser feliz nunca, nunca. Você pode ser feliz passando pela pior das tribulações que o ser humano pode passar. Nós vemos os santos mártires, Santo Inácio de Antioquia, que estava de frente com um leão para ser devorado no Coliseu, e ele estava lá feliz, E ele disse para o leão, não sei se vocês já leram a história, olha, eu espero que eu esteja na sua boca e você
me morda, dilacere o meu corpo como um trigo. Não deixe nada sem mastigar. Será que nós diríamos isso na frente de um leão, em Coliseu, de maneira tão sarcástica? São Lourenço, que é colocado na brasa pelo guarda romano, para ser morto queimado, como uma linguiça de churrasco. Queimou de um lado, ele diz, um lado já queimou, vira do outro lado, para dar uma tostadinha também. Olha a alegria daquele que dá a vida. E nós nem chegamos nessas condições penosas, e já estamos desanimados. Então ele fala, reavive a chama. Os seus problemas não podem condicionar a sua felicidade, a sua alegria de viver, porque isso te puxa mais para trás ainda. Pessoas com cara de sexta-feira santa está puxando a sua vida para trás. Por isso que nada dá certo às vezes. Comece mudando o seu espírito, seu jeito de encarar as coisas, para você ver se você não vai adiante. Muitas coisas dependem de nós, tem coisas que dependem de Deus, mas muitas coisas dependem de nós. Comece a encarar a vida com maior alegria. É isso que Timóteo está dizendo. E tem que traduzir em testemunho. Por isso que ele vai falar agora, Paulo para Timóteo, ele vai falar assim: Timóteo, usa o compêndio das palavras sadias que de mim ouviste. Guarda o precioso depósito, com a ajuda do Espírito Santo que habita em vós. O que é isso? Compêndio de palavras, depósito, que Paulo está dizendo para Timóteo guardar. É a fé recebida de Cristo, o conjunto de doutrinas, né? A fé professada pela igreja. Jesus veio ao mundo para ensinar a verdade, e ele deixou um conjunto, um compêndio de ensinamentos para os apóstolos, e estes foram transmitindo durante toda a história, e chegou até nós por meio da doutrina da igreja. Quem diz ter fé deve defender a verdade ensinada por Jesus. No fundo, Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: Timóteo, não te envergonhes de dar testemunho de nosso Senhor, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Ou seja, defende a doutrina, nem que custe a cruz. Defenda. A fé tem que ser traduzida em testemunho. Hoje foi o grande dia de nós fazermos isso concretamente, traduzir a nossa fé em testemunho social. Quem diz professar a fé em Jesus Cristo e votou em candidatos que são contrários àquilo que Jesus ensina, não tem fé. Não tem fé. Eu disse hoje cedo, né? Cuidado. Agora é o momento de você exercer a fé concretamente lá fora, que é o que mais importa para Jesus, né? Então é isso que nós hoje somos chamados a reavivar a fé que já está em nós, com a alegria, com a esperança. Levanta a cabeça, não se deixe esmorecer pelos problemas, caminhe adiante, defenda os valores cristãos, e você vai ver que Jesus vai providenciar aquilo que lhe falta, com toda certeza, porque Ele não é indiferente. E guarde nessa semana essa frase de Abacuque, que Deus disse a Abacuque: se demorar, espera. Assim seja. Um instante de silêncio, coloquemos a palavra de hoje no nosso coração.